Então, esse domingo, né, o Evangelho fala sobre a identidade de Jesus, né? E para isso é super importante. De fato, este Evangelho aparece bem no centro de todos os Evangelhos, né? No Mateus, né? Está no centro, dividindo os capítulos, né? Fica bem no centro. Assim também em Marcos, está bem no centro este Evangelho. E também em Lucas, no centro do seu Evangelho. Porque isso é importante, né? Jesus agora queria, né, durante esta caminhada para Cesareia de Filipe, né? Cesareia é a cidade onde Jesus estava indo, né? Um povoado chamado Cesareia de Filipe. Cesareia é em homenagem aos imperadores romanos, né? Eles foram chamados de César, né? É um título que foi dado para todos os imperadores, né? Eram chamados César. Essa cidade foi, né, dado o nome em homenagem aos imperadores romanos, né? Então Jesus estava indo para essa cidade e perguntou, né, para os seus discípulos, né, queria saber, né, para ver se eles têm imagem boa sobre a sua vida, né? Então colocou duas perguntas. Uma pergunta, né, ele falava: quem dizem no povo que eu sou? Né? A primeira pergunta. Depois ele perguntou: e vocês, né, que estão sempre perto de mim, né? Ele esperava uma resposta melhor, né, do que o povo pensava. Então vamos ver, né, sobre essas duas perguntas que Jesus colocou, que também é importante, né, porque não fica bom a gente seguir uma pessoa sem saber quem é, né, quem é essa pessoa, aonde vai nos levar, né? Temos que saber quem é essa pessoa, aonde vai nos levar e tudo mais, né? Aí podemos ter, né, mais segurança, né, de seguir essa pessoa. Isso que queria Jesus, né? Que eles tenham uma ideia certa sobre ele. Aí a primeira pergunta, então, ele falava: e o povo? O que acha sobre mim, né? O povo, né? O que acha sobre mim? Os apóstolos falaram que o povo acha que você é uma pessoa, não é pessoa comum, né? Uma pessoa acima do médio, acima da média, né? Você é uma pessoa acima da média, né? Não é pessoa comum, porque Jesus já fez muitos milagres, né? Muitos milagres, ensinava muito bonito, que o povo ficava encantado. Então eles achavam que ele deve ser uma pessoa acima da média, né? Acima dos outros. E eles falaram que o povo acha que você é um profeta, né? Como João Batista, como Elias, né? Ou um dos profetas. Aí, né, os avós estão dizendo que o povo já acha que Jesus deve ser uma pessoa muito importante, porque Elias e João Batista eram um dos profetas mais importantes, né, do Antigo Testamento. Mas Jesus não é do passado, né? Jesus não é alguém do passado. Jesus é alguém do presente, né? Aí então a segunda pergunta foi para os apóstolos: mas para vocês, né, que está seguindo a mim, né, que viram os milagres, viram os ensinamentos que ele dava, viram tanta coisa, né, de Jesus. Então esperava uma resposta mais perfeita, né, dos apóstolos. Aí Pedro, né, em nome de todos, em nome de toda a igreja, ele falava: tu és o Messias, né? Significa, tu és o Cristo, o ungido, né? Messias significa o ungido, né? Ungido de Deus. O Cristo, em grego, significa, você é o Cristo, né? O ungido. E então, Pedro respondeu certinho, né? Ele acertou, né, a pergunta de Jesus. Mas esta pergunta também precisa ser mais purificada, né? É uma resposta boa, mas precisa ser purificada. Purificada porque, na ideia de Pedro, né, apesar que ele respondeu bem, para ele, para todos os judeus, né,
que significa alguém poderoso, alguém, né, forte, homem muito forte, uma personalidade política bem grande que vai, né, lutar contra a ocupação romana que estava existindo lá, né? Então acharam Messias que vai dar lutar, né, contra essa ocupação romana que o povo estava sentindo lá, né? Deve ser uma pessoa bem forte, né? Bem grande, bem poderosa, né? Essa foi a ideia de Pedro, né? Messias, para ele, isso que significa. E também para o povo, né? Pensava que vai ter um Messias, alguém bem poderoso. Então, precisa ser purificada esta ideia de Messias, precisa ser purificada. E Jesus vai purificar esta ideia, né? Ele falava, esse Messias que Pedro professou, né, com fé, ele disse que vai sofrer muito, vai ser, né, rejeitado pelas autoridades, né, os anciões, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, vai ser rejeitado por todas as autoridades, né? Sofrer muito, vai ser morto, mas depois de 3 dias ele vai ressuscitar, né? Então, este Messias de que Pedro está profetizando, né, tem que ser purificado com essas palavras de Jesus, né? É um Messias sim, mas sofredor. Messias sofredor que vai sofrer a paixão, né, para a nossa salvação, né? Nós somos salvos, né? Paixão de Jesus Cristo. Então, isso é que Cristo estava falando, né? Então, Pedro deve aceitar, né, que Cristo é o Messias, mas que vai passar por tudo isso. Mas então Pedro, né, sabendo que o Messias deve ser alguém poderoso, né, ele falou, Deus me livre, né, para Jesus, né, Deus, isso não vai acontecer para você, né, falando que o Messias vai sofrer muito. Pedro falou, Deus me livre, você não vai acontecer isso com você, né, você não vai sofrer isso tudo. Aí Jesus deu uma bronca, né, deu uma bronca para o Pedro, né. Afasta de mim, Satanás, tu pensas não como Deus, tu pensas como os homens, né? Então Pedro tinha que aceitar, né, a verdadeira imagem de Jesus, né? Jesus é o Messias, mas é o Messias que vai sofrer a paixão, né? Vai sofrer bastante, vai ser morto, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar, né? Então esta é a ideia perfeita de Jesus, né? A imagem perfeita de Jesus. E Jesus também, falando dos seus sofrimentos, ele associou nós também. Nós também temos que passar pela cruz, né? Quem quiser me seguir deve renunciar a si mesmo, né? Carregar a cruz de cada dia e me seguir, né? Então, nós também, como Jesus, temos nossas paixões, né? Nossa paixão, nossos sofrimentos, né? Cada um tem suas histórias. A última paixão seria a morte, né? O sofrimento da morte. Mas todos nós temos que passar por uma paixão, como foi Jesus, né? E depois também esperamos, como Jesus, que depois seremos glorificados, né? Se nós somos unidos a Jesus, né? Passando também pelos sofrimentos, né, e pela morte, nós também esperamos que um dia, unidos a Jesus, seremos também glorificados, né? Mas então nós somos associados a Jesus, né, com os seus sofrimentos. Então esse é o que Pedro tinha que aceitar, né? E com Pedro toda a igreja deve aceitar tudo isso, né? Aí podemos colocar mais uma pergunta agora, né? Que não foi colocada por Jesus, né? E vocês, quem é Jesus para você, para mim, para você, para cada um de nós? Quem é Jesus para nós? Né? Temos que dar nossa resposta. Cada um vai dar sua resposta. Deve ser alguém que faz milagres, né? Que o povo ficava de boca aberta, né? Cada milagre que fazia, né? Tanto que multidões seguiam Jesus, né? Eles ficavam encantados, né? Pelos milagres que Jesus fazia. Pode ser assim, né? Pessoas que
faz muitos milagres, ou pessoa mestre, ele é chamado de mestre, porque ensinava muito bonito, coisas da vida eterna, né? Tu tens as palavras da vida eterna, falava Pedro, né? E assim, mas a resposta certa para nós também deve ser a resposta de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Messias, aquele que foi esperado, que deve passar pela paixão, para nossa salvação e também passar pela ressurreição, né? Nós um dia, né, como Jesus, se somos unidos a Ele, um dia também haveremos de ressuscitar também com Ele. Então, a nossa resposta deve ser aquela resposta de Pedro, né? Pedro respondeu em nome dos apóstolos, em nome da igreja, né? E acho que a nossa resposta certa seria esta, né? A resposta de Pedro. Cristo é o Messias, que deve sofrer a paixão, ressuscitar, sim, né? Aí temos uma imagem, ideia perfeita de quem é Jesus para nós, né?